Eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Sou morena, de estatura mediana, cabelos castanhos escuros cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma roupa azul e atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha. Eu venho convidar você para assistir a mais uma aula comigo. Vamos lá? Você sabia que todo texto tem uma finalidade, um propósito? Tanto o texto escrito quanto o texto oral são produzidos com alguma intenção. E na aula de hoje você aprenderá a reconhecer a função, a finalidade do texto oral. Agora nós assistiremos a um trecho de um vídeo que está disponível no canal do YouTube do Museu do Índio. No canal do museu há muitos vídeos interessantes e por isso vale a pena você dar uma passadinha por lá. Tem essa palavra de indígena. Isso significa que todo mundo é igual, fala a mesma língua, come o mesmo alimento. E que isso não é verdade. Índio em si já é um conceito equivocado, não tem isso. Cadê o índio? Não tem índio no Brasil. Tem o Chavante, tem o Kayapó, tem o Guarani, tem o Iquipem, tem o Axaninca, mas índio não tem essa pessoa, não tem esse conceito. Né? Já é um equívoco de saída. Índio foram aqueles povos que eles pensaram que estavam na Índia e deram o nome de índio. O índio acredita no deus Tupã, né, no deus Sol, né, então assim, quer dizer, o índio como se fosse primeiro como se fosse uma pessoa, né, um genérico, né, claro, existem muitos pontos em comum entre as várias etnias, né, que fazem delas se chamarem todos índios, né, povos indígenas, mas existem muitas especificidades, né, então o índio acredita em Tupã, realmente não dá, né. Esquece que por trás dessa categoria genérica se estende uma ampla diversidade cultural, linguística, de contato, né, de histórias de contato com segmentos da nossa sociedade, de formas de organização social, de formas de entender o mundo, de se posicionar dentro do mundo. São diversas etnias, cultuando deuses diferentes, com uma forma, uma aparência física diferente. Muitas vezes a gente ouve no senso comum dizendo: índio não tem barba, né? Índio não é assim, índio não tem cabelo liso. Isso varia muito, tem índio barbado, tem índio de cabelo enroladinho, tem índio mais claro, tem índio alto, tem índio baixo, tem índio gordo, né? Então tem uma variedade incrível. Isso sem contar na variedade cultural, né? Hoje o Brasil precisa reconstruir a sua história. A gente sabe que já é diversidade, mas a gente agora precisa trabalhar a especificidade de cada povo. Agora eu lhe pergunto, qual é a finalidade do texto oral que nós acabamos de ouvir? Desconstruir a ideia que a maioria dos brasileiros tem sobre os povos indígenas. A de que eles compartilham das mesmas crenças, da mesma língua, da mesma cultura, etc. Você sabia que, de acordo com os resultados do censo de 2010, há 274 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes? Isso quer dizer que cada povo tem sua língua, sua religião, sua arte, sua ciência, enfim, sua dinâmica histórica própria, que são diferentes de um povo para outro. Agora é com você. Assista ao vídeo e depois reconheça a sua finalidade. Na cultura indígena, os objetos quase sempre têm, em primeiro lugar, uma função, mas também têm beleza, originalidade e muitos significados. Características que fazem deles mais do que simples utensílios. Uma forma de arte.
designer, né, desses objetos, eles também atendem a uma questão da matéria-prima existente, das tecnologias, né, do conhecimento, de saber fazer aquilo. Então, cada povo desenvolve isso de uma maneira diferenciada. As cestarias são um bom exemplo dessa arte utilitária. Trançando folhas, palmas, cipós e outros materiais, os índios fazem cestos para ajudar nas tarefas do dia a dia. Tem cesto para guardar alimentos, peneirar farinha, coar e até filtrar. Os índios também precisavam armazenar líquidos. Aí criaram a cerâmica. Ela pode servir para ajudar a cozinhar. A cerâmica produzida na ilha de Marajó é uma das mais conhecidas. Ela tem pintura vermelha ou preta sobre um fundo branco. Na decoração, vários símbolos. Mas é a pintura corporal que mais impressiona nas artes indígenas. Os índios transformam a pele em tela, pintando um repertório de padrões decorativos. São círculos, meandros e gregas. Os padrões e significados mudam de tribo para tribo, mas sempre estão presentes em momentos importantes. Na preparação para o casamento e no nascimento das crianças. Quando a criancinha nasce, nós acreditamos que ela vem frágil, né? Espiritualmente falando, ela vem frágil. Então a gente, quando nasce, pinta o corpo dela com uma pintura especial de jenipapo, né? Que é onde nós acreditamos, como nossos antigos nos passa e nos passaram, ela afasta, né, os maus espíritos de chegar naquele bebezinho, né? No extremo norte do país, o Zuaiuana tem uma pintura corporal cheia de significados. O pontilhado é como se fosse o couro malhado das onças e representa o domínio sobre a natureza. A forma em triângulo vem da borboleta, uma referência ao mundo dos espíritos. Já o listrado representa o arco-íris e os elementos sobrenaturais. As máscaras também estão relacionadas com a mitologia das artes indígenas. Estão presentes em rituais com música e dança para agradar os espíritos. A contribuição dos povos indígenas para a formação cultural do país vai bem além da construção de objetos. Nossa matriz indígena é uma das que fundamenta o país multicultural em que vivemos. Chegamos ao fim de mais um encontro e eu espero que essa aula tenha sido bastante agradável para você. Muito obrigada pela sua atenção e vejo você na próxima aula. Tchau!